Sociologia, primeiro ano, Unidade 1, Trilha 1, Cadernos de Apoio à Aprendizagem. Vídeo preparado por Renato Yoshikawa, para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializado, conforme Lei 9.610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 27 de março de 2021. Trilha 1. Tema: Formas de conhecimento, senso comum e senso crítico. Subtítulo: Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, farei algumas perguntas. Anote suas respostas e reflexões em seu caderno. 1. Você já recebeu mensagens falando que beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus? Ou mensagens afirmando que alface faz bem ao coração, que a terra é plana e que chá de anis cura câncer, por exemplo. Observação: Terra refere-se ao planeta. 2. Você, quando recebe mensagens desse tipo, repassa para outras pessoas do seu convívio. 3. Já pensou ou questionou a veracidade delas, checando se as informações são verdadeiras? 4. Já pensou sobre o que elas têm em comum? 5. Já se questionou sobre o fato de que muitas delas não fazem sentido ou se eram uma tentativa de enganar as pessoas? 6. Já acreditou totalmente ou em parte do que elas diziam? 7. Sabe como elas são chamadas na modernidade? Subtítulo 3. Lendo as paisagens da trilha. Analise cada uma dessas imagens de forma detalhada. Depois responda às perguntas, no seu caderno, para continuar a trilha. Figura 1, fotografia colorida de dezenas de ovelhas reunidas. Por meio de uma montagem feita em computador, uma das ovelhas tem a face de um lobo. Ao fundo, também aparece um lobo. Figura 2, outra montagem colorida preparada em computador, em que aparece parte da face de um gato com orelhas de coelho ou lebre. Figura 3, desenho colorido em que dois homens se cumprimentam, tendo, como fundo, uma usina de processamento de sólidos. Um dos homens sorri, mas tem uma segunda face, na parte de trás da cabeça, com expressões de raiva, e esta face tem uma língua de serpente. Ele cruza os dedos da mão posicionada atrás de seu corpo. Tanto a face raivosa, como os dedos cruzados não são vistas pelo primeiro homem. Disponíveis em Jornal GGN.com.br, tensustentável.com.br, eventosclass.com.br. 1. O que as imagens expressam para você? 2. Em sua opinião, há alguma mensagem vinculada às imagens? Qual? 3. Qual a relação dessas imagens com as mensagens recebidas nos aplicativos? 4. Qual das três mais chamou sua atenção? Por quê? 5. Elas representam algum tipo de conhecimento popular ou científico? Explique. Para saber mais, acesse as aulas, A Sociologia como Ciência e Senso Comum e Formas de Conhecimento, primeira série 2020, MTech. Disponível em pet.educacau.ba.gov.br/mtech. Subtítulo 4. Explorando a trilha. Vamos continuar o caminho com um novo desafio. Aí mesmo, na sua casa, separe duas notícias ou informações que tenha recebido pelo seu aplicativo de mensagens, ou visto nas redes sociais, escreva sobre elas, cada uma numa folha de papel do seu caderno. 1. Sobre o que elas tratam. 2. Qual a fonte usada, se é uma notícia de um site, jornal, corrente, etc. 3. Quem é o autor, se houver. 4. Se há críticas, elogios ou uma simplificação exagerada. 5. Que outra evidência confirma ou desmente o conteúdo das mensagens?
Se você não tiver esse material, procure na internet ou peça ajuda aos seus colegas. Para continuar no desafio, leia os textos a seguir. Texto 1. Título: As fake news na ciência. Parágrafo. A má informação, a desinformação e a informação falsificada assolam o mundo contemporâneo, dominado pelas mídias digitais, pelas redes sociais e pela circulação de notícias em escala global e em tempo real. Parágrafo. O território da ciência, supostamente protegido pelo apuro na realização das pesquisas e pelo rigor em sua difusão, não está imune. As fake news invadiram o noticiário científico em uma época em que hipóteses como a do movimento geocêntrico dos planetas ou a da criação de espécies biológicas imutáveis, refutadas por séculos de estudos criteriosos e bem fundamentados, voltaram a circular na web com sabor de novidade. Parágrafo. O conhecimento é muito antigo, se pensarmos, por exemplo, na filosofia, na matemática, na astronomia dos antigos gregos. Mas o método científico é bem mais recente, remontando a Francis Bacon, de 1561 a 1626. E uma ideia central do método científico é a da reprodutibilidade daquilo que é observado. Isso é fundamental. Mesmo que mudem os paradigmas científicos, a ideia de que é possível testar e reproduzir o que foi feito por outro cientista, e avançar no conhecimento a partir dessa reprodução, se mantém como um elemento fundamental da ciência, um elemento constitutivo do método científico. Parágrafo. Muitas vezes não se trata de algo intencionalmente errado, mas de algo produzido sem a devida checagem, sem o devido cuidado. Essas boas práticas mostram que, também no campo da ciência, é preciso que tenhamos o cuidado de não usar da autoridade que o conhecimento confere para encobrir os problemas. Não tenho dúvidas de que muito do que discutimos aqui tem a ver com mediações da vida em sociedade. E o palco para discutir isso é o da política. Embora tenha se tornado uma palavra horrorosa nos tempos em que vivemos, a política, desde a Grécia Antiga, é o exercício que possibilita mediar as diferentes visões. Fim do texto. Fonte: Arantes, José Tadeu. Fake News na Ciência. Disponível em agencia.fapesp.br/fake news na ciência. Texto 2. Título: Conhecimento científico versus conhecimento popular. Parágrafo. O conhecimento científico tem como objeto estudar e esclarecer os fatos ocorridos no universo. Adquirir o conhecimento é fundamental para que o indivíduo não seja oprimido, pois da mesma forma que o conhecimento liberta, ele também oprime. Parágrafo. A ciência é um conjunto de conhecimentos sobre fatos e aspectos da realidade, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser recolhidos de modo programado, sistemático e ponderado, para então ser submetido à avaliação e verificação de sua validade. A ciência ocupa-se dos fenômenos que ocorrem na natureza, dos objetos ideais e dos acontecimentos culturais. Parágrafo. Então, é fundamental conhecer a ciência, pois assim ela nos ajudará a entender com clareza os acontecimentos do universo, que muitas vezes são de difícil compreensão. Parágrafo. No entanto, o conhecimento não é privilégio de alguns, mas de todo ser humano. Somos seres pensantes. Diferentemente da ciência, o conhecimento popular é intuitivo, espontâneo, com forte inclinação para erros, pois não é estudado, analisado e comprovado. Por exemplo, quando olhamos para o céu e afirmamos que irá chover, não se teve estudo algum em relação a esta afirmação, mas se sabe que provavelmente choverá, pelo simples fato de o céu estar coberto de nuvens. A ciência tem uma explicação para este fenômeno. Para isso,
primeiramente o fenômeno foi estudado, as informações foram recolhidas para serem analisadas e depois confirmadas. Parágrafo. O mesmo não acontece com o conhecimento popular. As informações que são transmitidas não têm embasamento teórico. Mas existe algo de semelhante entre os dois tipos de conhecimentos, a forma em que é narrado o fenômeno, muitas vezes é o mesmo. O fenômeno do céu nublado, por exemplo, o cientista tem todo um estudo comprovado que após ficar nublado provavelmente choverá. No conhecimento popular não se tem comprovação de que choverá, mas geralmente chove após o céu ficar nublado, então isto se torna uma verdade popular, que será passado para outras gerações. Parágrafo. Por fim, é necessário que se obtenha o conhecimento, e sobretudo o conhecimento científico, para que se tenha uma visão verdadeira das coisas e acontecimentos que nos rodeiam. Fim do texto. Fonte: Atwell, Regiane Vieira. Conhecimento científico versus conhecimento popular. Disponível em meuartigo.brasilescola.uol.com.br. Para saber mais, estude sobre as diferentes formas de conhecimento e a diferença entre conhecimento científico e conhecimento senso comum no livro didático de Sociologia da primeira série. Sugestão: Silva, Afrânio, Etiale. Sociologia em Movimento. São Paulo, Moderna, 2013. Veja também as aulas. 1. A divisão entre as ciências sociais. Sociologia, primeira série 2020. 2. Do senso comum ao senso crítico. Filosofia, primeira série 2020. 3. Concepção de ciência/método científico. Biologia, primeira série 2020. Disponíveis em pet.educacau.ba.gov.br/mtec/. Subtítulo 5. Resolvendo desafios da trilha. Para saber se você fez as correlações necessárias entre os textos, as imagens e as notícias que você selecionou, responda às questões a seguir no seu caderno. 1. As fake news, notícias falsas, e o senso comum são a mesma coisa. Quais as diferenças e semelhanças entre eles? Justifique. 2. O jornalismo bem feito e a ciência bem feita são coisas parecidas. Justifique. 3. Na canção Bom Conselho a seguir, o cantor e compositor Chico Buarque faz referência aos ditados populares. Nome da canção: Bom Conselho. Letra da música: ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo. Deixe esse regaço. Brinque com meu fogo. Venha se queimar. Faça como eu digo. Faça como eu faço. Aia 2 vezes antes de pensar. Curo atrás do tempo. Vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento. Na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Fim da letra da música. Escute a canção Bom Conselho disponível em www.letras.mus.br/Chico Buarque. 4. Quais os ditados populares você identifica que tiveram os sentidos alterados/invertidos na canção? 5. Porque o autor considera uma boa opção, um bom conselho inverter os ditados populares. 6. O conhecimento baseado no senso comum é passível de falha/erro. 7. Os ditados populares são conhecimentos que devem ser totalmente descartados ou devem ser validados. Justifique. Subtítulo 6. A trilha é sua,
Coloque a mão na massa. Demonstre as descobertas realizadas nessa caminhada por meio de uma linguagem artística. Seu desafio agora é criar um mimo. Use o seu caderno ou seu próprio smartphone para criar mimos online. Pode também utilizar colagens ou desenhos feitos por você para fazer a sua sistematização. Mãos à obra. Sugestão de sites e aplicativos gratuitos para criar mimos. Criador de mimos, 6 sites para editar fotos. Disponível em https://www.textudo.com.br/listas. Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Nesse momento da trilha convido você a escrever sobre a experiência de hoje a partir da sua própria vida. Há algo vivenciado até aqui que te faça lembrar alguma situação que aconteceu com você? Percebeu a existência de diferentes formas de se conhecer, compreender e explicar o mundo. Seu texto pode ser sobre uma lembrança, de um fato, de uma pessoa, uma situação engraçada, enfim, não se preocupe em escrever muito. Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Muito tem sido divulgado na mídia sobre o crescimento das notícias falsas e ataques à ciência. Agora que você consegue identificar as diferentes formas de conhecimento e entende a importância do conhecimento científico e os impactos negativos sobre a sociedade de notícias falsas, é importante você compartilhar esses conhecimentos. Que tal pensar em ajudar as pessoas a identificar uma fake news? Pode ser criando uma página nas redes sociais confirmando notícias e boatos e investigando evidências científicas que comprovem ou desmintam um conteúdo, pesquisando em fontes confiáveis, como artigos acadêmicos e revistas de divulgação científica sobre alguma publicação duvidosa ou mesmo uma publicação do Facebook sobre esse tema. Se você tem um canal no YouTube, faça um vídeo sobre o assunto divulgando sites que desmentem fake news. Seja criativo e não perca a oportunidade de ajudar as pessoas. A trilha do conhecimento não acaba aqui e precisa ser compartilhada. Para te ajudar, veja esse infográfico sobre como identificar notícias falsas. Como identificar notícias falsas. Disponível em senadofederal.tumblr.com/post. Subtítulo 9. Autoavaliação. Responda em seu caderno. A. Você conseguiu realizar esta atividade no tempo previsto. B. Percorrer a trilha te ajudou a entender melhor os diferentes tipos de conhecimento. C. Considera que a trilha te ajudou a fazer uma leitura mais crítica sobre as informações recebidas nas redes sociais.